Oi, tudo bem? Chegamos ao último capítulo dessa psicoleitura. Foram encontros simples, mas cheios de significado. Se essa série te fez refletir, deixa o like e se inscreve para seguir com a gente nas próximas conversas. Vamos para esse encerramento. Então, capítulo final, né? Que mais? É bem um fecho reflexivo. O autor ele meio que retoma umas dúvidas que ficaram lá do jovem terapeuta e dá uns conselhos finais. Ele até lembra aquela frase do Freud que, tipo, a gente nunca consegue passar adiante o melhor do que a gente sabe. Mas, enfim, vamos tentar explorar o que ele deixou aqui pra gente. E uma das questões que volta forte nesse final é a da identificação, né, do paciente com o analista. Se rola essa idealização toda, como é que o terapeuta faz para evitar que o paciente queira virar uma cópia dele? Sei lá. Pois é, essa é uma preocupação bem clássica mesmo. O autor até admite, sabe? Ele diz, olha, identificação acontece, é quase parte do processo em certos momentos. Mas ele é bem taxativo nisso, não pode ser a meta da análise, de jeito nenhum. E pior ainda, ele acha que oferecer a identificação, sabe? Tipo, vira analista você também, como se fosse a solução para os problemas do paciente. Ele chama isso de covardia terapêutica. Bem forte, né? Covardia terapêutica, nossa, pesado. Sim, e a analogia que ele usa é ótima. Imagina só, um médico que não consegue curar a pneumonia do paciente e aí a solução que ele oferece é a ficha de inscrição para o vestibular de medicina. Não faz sentido, né? Não resolve o problema inicial. Ele até dá um exemplo pessoal. Por ele ter essa imagem meio de estrangeiro aqui no Brasil, ele conta que vários pacientes dele, do nada, decidiram ir fazer doutorado fora. Foi um efeito colateral da imagem dele, sabe? Mas nunca foi o objetivo do tratamento. Entendi, faz todo sentido. Então, a grande lição aqui é: o objetivo da terapia não é, de forma alguma, criar um clone do terapeuta. É mais ajudar o paciente a achar o caminho dele, né? Exatamente isso. O caminho próprio. Mas, assim, se essa identificação acontece de qualquer forma, como você mesma diz, que é quase inevitável, isso não bota uma pressão no terapeuta para, sei lá, ser um bom exemplo, para mostrar uma certa normalidade tranquila, talvez? Aí que entra a visão dele sobre a responsabilidade, que é um pouco diferente do que a gente talvez esperaria. Ele argumenta que se o paciente se identificar com uma máscara que o terapeuta criou, sabe? Uma fachada de normalidade, isso seria péssimo para o paciente. Ele usa uma imagem forte, fala numa eterna quarta-feira de cinzas. Imagina viver sempre naquela sensação de fim de festa, sem brilho, sem alegria nenhuma. A responsabilidade real para ele não é criar essa fachada boazinha, entende? E qual seria a responsabilidade, então? Para o autor, a responsabilidade é ser você mesmo. É agir o mais perto possível do seu próprio desejo, daquilo que realmente te move de um jeito autêntico, sabe? E não daquilo que os outros esperam ou que parece normal. O exemplo a ser dado não é o da normalidade fabricada, mas sim o da coragem. A coragem de ser quem se é e de buscar o que se quer de verdade. Nossa, isso me lembrou na hora aquela anedota sensacional do baile de máscaras. Ele conta que foi com os colegas mais jovens para uma festa fantasia, né? Só que eles foram de terno. Basicamente, como o amigo brincou, eles foram fantasiados de psicanalista lacaniano. Queriam passar aquela imagem de seriedade profissional, sabe? Sim, lembro dessa história. É ótima. E aí, no meio da festa, quem aparece? O analista dele da época, o Serge Leclerc. E o Leclerc estava como? Com uma fantasia super elaborada, extravagante mesmo, de dama do século XVIII. E a sacada do autor é justamente essa, que o Leclerc, ao bancar aquela fantasia tão pessoal, tão fora do comum, estava, na verdade, menos fantasiado, muito mais autêntico do que eles, com aqueles ternos de normalidade. Exato. Que imagem poderosa, né? Adorei essa leitura de que o Leclerc estava menos fantasiado, justamente com a fantasia mais chamativa. Isso diz muito sobre a autenticidade, sobre viver o próprio desejo na prática, né? Foi tipo uma intervenção ao vivo. Uma interpretação ao vivo, com certeza. Isso meio que responde àquela outra pergunta que o jovem terapeuta faz. O que o autor promove mesmo sem querer, né? O que ele passa adiante. Isso, e a resposta não é um modelo de normalidade específica.
O que ele valoriza mesmo é a qualidade da experiência vivida. E essa qualidade, para ele, se mede pela intensidade com que a gente se permite viver as coisas. A intensidade. É. Ele usa aquela metáfora da montanha-russa que você mencionou. O barato não é evitar o frio na barriga, ou o medo, ou o grito. É sentir tudo. Os gritos, o pavor, o riso solto no final. O trabalho do terapeuta nesse sentido seria ajudar a pessoa a sentir que, no fim das contas, a corrida foi boa, sabe? Que valeu a pena viver aquilo tudo com tudo que veio junto. Não é sobre consolar ou tentar diminuir a dor, mas sim sobre saborear a experiência inteira. Ele diz que o mais trágico seria passar pela vida sem se molhar, sem se envolver de verdade. Essa metáfora da montanha-russa é realmente muito boa. A ideia de abraçar a intensidade da vida com tudo que ela traz, altos e baixos, em vez de buscar uma anestesia constante. Faz muito sentido. E na contramão disso, o que ele critica? O que ele vê como, sei lá, um obstáculo para essa intensidade toda? Olha, basicamente, ele critica os artifícios. Especialmente aqueles coletivos, sabe? Tipo, certas instituições políticas, religiosas, ou até mesmo burocracias muito rígidas, que a gente acaba usando para escapar das partes difíceis de ser quem a gente é. Partes difíceis como? Como a incerteza sobre o que é certo ou errado, a complexidade do nosso próprio desejo, essas coisas que não têm resposta fácil. E por que ele critica? Porque, segundo ele, esses artifícios acabam diminuindo a intensidade da vida. Eles tornam a corrida sem graça, tiram a chance da gente viver a experiência por completo, com tudo que ela tem para oferecer. Entendi. Meio que amortecem a vida, né? Exatamente. E para fechar o capítulo e o livro todo, a recomendação final dele é uma palavra: humildade. Humildade. Mas atenção, não é a humildade quanto aos resultados que a terapia pode ou não alcançar. Não é isso. É a humildade na hora de aceitar as condições que os pacientes impõem para que a relação terapêutica possa sequer existir. Condições que os pacientes impõem. Como assim? Cada pessoa chega de um jeito único, né? Com suas necessidades, seus limites intransponíveis, suas regras que não dá para quebrar. Ele até lista exemplos bem variados. Gente que só consegue falar andando, outro que precisa de muito silêncio, tem aquele que não consegue manter uma frequência regular, ou quem precisa ouvir a voz do terapeuta, não importa muito o quê, ou até questões fortes com um toque físico. A mudança profunda, para ele, não vem da técnica ou da teoria impostas de cima para baixo, sabe? Ela depende fundamentalmente de uma relação. E essa relação só começa de verdade quando o terapeuta consegue aceitar essas condições que, para o paciente, são irrenunciáveis. Entendi. No fundo, é um respeito profundo pela singularidade, né? Pelo ponto de partida de cada um, acima de qualquer rigidez da técnica ou da teoria. É sobre encontrar o outro onde ele está. Perfeito. Por isso que a frase final dele é tão impactante. Avance desarmado. É um convite para entrar na relação sem as armas da teoria ou da técnica como escudo, mas sim aberto, vulnerável até, ao que o outro traz. É bonito, né? Muito. É um ótimo jeito de fechar essa jornada. E é isso. Mais uma série que termina, mas o papo continua dentro da gente. Valeu por estar aqui de coração. Se curtiu, deixa o like antes de sair. Um grande abraço e até a próxima Psicoleitura.